Oi, oi! Estamos ao vivo? Eu acho que sim. Oi, Giuseppe! Oi, Gabriel! Oi, Débora! Tudo bem? Como vocês estão? Oi, Ellen! Oi, Luiz! Estamos também ansiosos para poder bater papo com vocês. Falar um pouquinho sobre esse universo do planejamento financeiro que eu acho que a gente fala pouco, né? Eu e o Amor, e parece que a gente quase não fala por aí sobre esse assunto, mas estamos animados. Cadê o Amor? Aqui, Amor. Eu tô meio enferrujada com esse negócio aqui. Como eu faço pra te convidar? Ah, agora sim, achei. Oi, Silvana. Oi, Silvia. Tudo bem? Oi, Aline. Muitos roxinhos novos que eu tava conversando no direct mais cedo. Oi, Amuri. Seja muito Vamos que eu tô bem-vindo. animado. Vamos? A gente tá conversando pouco, né? Então acho que faltava conversar. É isso. A gente está falando pouco. A gente fala pouco sobre esse assunto de Fala pouco também. planejamento financeiro. Então, vamos para mais uma. Agora, acho que num formato um pouco diferente. Tem tempo que a gente não faz live, né? Faz tempo que a gente não faz live. Eu sinto falta. Por mais que eu goste do podcast e por mais que eu sinta que quando a gente está gravando parece ter um monte de gente perto ali, acho que aqui é diferente, né? Aqui a gente consegue ver as pessoas e, enfim, receber comentários, receber perguntas. Hoje, na verdade, esta é vai ser minha terceira hora conversando sobre isso. Porque hoje de manhã aconteceu o já tradicional pão na chapa com planejadores financeiros aqui em São Paulo. Então, às 10 para as 8 eu estava na padaria com outros 20 pessoas, 20 planejadores, e a gente estava só batendo papo sobre esse mercado, sobre a nossa atuação, sobre como tem sido a jornada de cada um, sobre como é que a gente faz para fazer com que essa jornada seja menos solitária também. Então, estou sentindo que eu estou estendendo meu café da manhã, só que agora sem o pão na chapa. Mas vai ser bom também. Boa. Oi, André. Oi, Diogo. André já soltou um estou ansioso pela Roda de Recife. A gente também, André. Em breve. Em breve, sábado que vem, estaremos por aí para a gente poder bater papo presencialmente também. Boa. Vou fazer a introdução rápida aqui, Bibs, acho que é melhor. Vai lá. Porque eu imagino que tem uma turma que está aqui porque acompanha a Papo de Valor e acompanha você. Tem uma turma que está aqui porque me acompanha. E eu tenho certeza, porque a internet é esse lugar meio selvagem, que a maior parte das pessoas que está aqui, que vieram por esses motivos, elas não sabem que temos uma escola. Então, uma brevíssima introdução da escola. Eu e a Vivi conduzimos uma escola que forma planejadores financeiros, que se chama Nossa. Vocês fossem aí, nossa.cc. E, para além de formar planejadores financeiros, a gente tem esse objetivo, esse desejo de fomentar a nossa profissão. Então, de certa forma, favorecer que mais pessoas ofereçam para outras pessoas o que a gente oferece, o que a gente vem fazendo nos um bocado de anos, porque a gente acredita muitíssimo de coração que é um trabalho imensamente. Então, a gente tem trilhado pouco a pouco. A gente está na metade, semana passada, cravou a metade da segunda turma de formação. Então, tem um monte de gente querida que eu vi já o nome por ali. Ano passado, nós formamos 73 planejadores. Então, é um programa de formação mais longo, tem todas as informações no site. E esse ano serão 83 pessoas. É isso? E, para além da formação, a gente foi meio que se empolgando, a gente gosta desse negócio, e a gente foi inventando coisas. Então, se você... É isso que a gente faz de melhor. A Isso, gente inventa coisas. exatamente. E aí acabou que hoje a gente tem o podcast, que chama Nossa Conversa. Se você colocar em qualquer player aí, Spotify, Google Podcasts e por aí vai, você vai conseguir estar por lá. A ideia é dividir um pouquinho sobre a jornada do planejador.
Então, temas relacionados à jornada do planejador financeiro. Então, a ideia é produzir um espaço, criar um espaço muito acolhedor para quem quer trabalhar de maneira parecida com o que a gente trabalha, de certa forma. E aí teve o livro que foi lançado no meio da história, e tem as rodas... Meu Deus, tem bastante coisa. Tem as rodas de conversa também, e é por isso essa história de Recife. Então, para quem não sabe, a gente, de verdade, a gente se empolga muito com isso. A gente está com uma pequena missão de oferecer uma roda de conversa para planejadores financeiros em cada capital do Brasil até 2025. Esse é o acordo? Esse é o acordo. É isso. Já passamos por muitas capitais, por algumas capitais. Esse ano a gente ainda volta em São Paulo e vamos pela primeira vez agora para Recife, Curitiba, Porto Alegre, em breve Brasília e Goiânia, assim a gente espera. Tem um divulgo ainda. Pequeno Boa. spoiler. Isso. E a ideia das rodas, de novo, é criar esse espaço, né, de troca, esse experimento, esse espaço de formação em alguma medida. Então, todos são muito bem-vindos. Então, quando for rolar, a gente vai avisar por aqui. E se a gente estiver perto e você quiser passar por lá, vai ser ótimo. Vai ser ótimo porque vai se conhecer e a gente vai ficar muito feliz de dar um abraço. E você provavelmente vai conhecer muitas pessoas que estão em momentos ou parecidos com o seu, ou já passaram pelo seu momento, ou vão chegar no seu momento. E essa troca, eu acho que ela é muito preciosa. Eu senti muita falta disso quando eu comecei. Acho que a Vivi também. A gente acabou meio que se dando nesse caminho e tem sido uma parceria muito maravilhosa, que deixou de lado, fez com que abrandasse um pouquinho esse momento de, nossa, com quem que eu posso trocar? Sabe? Com quem que eu posso ir loucamente, se esse modelo funciona, se não funciona. Eu estou com esse caso de cliente que está dolorido para mim, eu não sei muito o que fazer. Então, essas relações que se formam por meio da atuação do planejador financeiro, são muito importantes, na minha opinião. Olha a Cleice aí. E aí, querido? Obrigado pelo... E eu acho que tem uma questão que quando a gente está passando, parece que só a gente está passando. E se é um caso que a gente não sabe muito como lidar, a gente fica, nossa, mas eu não devo ser uma planejadora tão boa. Ou se eu estou querendo começar, mas não estou conseguindo os primeiros clientes, não estou conseguindo explicar direito o que eu faço, a gente também fica se cobrando. E aí entra num ciclo de insegurança ou de... muito tempo, né? E muita energia que a gente acaba perdendo por conta desse processo. E eu acho que as rodas, essa comunidade que a gente está formando, assim, entre os alunos da formação e também das pessoas que não são alunos, né? Que estão participando das rodas, que estão presentes nos grupinhos que a gente está, de certa forma, construindo junto. Eu acho que ocupa um pouco esse lugar. Sem dúvida. Deixa eu puxar o tema dessa live. Vai lá. Além das rodas que a gente oferece em cada capital, sempre que a gente está se sentindo por aí. Então, eu vim para São Paulo, para Brasília, né? Para quem não sabe, vim para São Paulo ver meus pais, encontrar amigos aqui. A gente geralmente tenta oferecer algum tipo de encontro rápido, super despretensioso. E aqui em São Paulo, eu cismei uma padaria perto de casa, que tem um pão na chapa. A gente faz um pão na chapa. É isso. E aí a gente juntou, e hoje foi um dia que a gente teve esse pão na chapa. E aí tinha lá 20 pessoas, depois a gente compartilha fotos com vocês. Tinha lá umas 20 pessoas conversando, alunos, não alunos, ex-alunos, tinha uma galera ali. E aí o Chan, que é um aluno da primeira turma, queridão assim, ele falou, qual foi a profissão mais diferente, mais assim... Nossa, o Chan acabou de entrar, isso foi combinado, viu? Universo. Eu falei, apareceu. Enfim, o Chan estava lá do meu lado, isso, o Chan me conheceu antes da fama, exatamente, antes de uma subcelebridade, é isso. Aí o Chan perguntou qual foi a profissão mais diferente que já entrou na escola, né? Se formou como planejador financeiro na escola. E eu acho que esse pode ser um quebra-gelo interessante para a gente aqui, Vi, para a gente tentar responder a pergunta que dá título a essa live, que é quem pode ser, na verdade, um planejador financeiro? Porque é uma profissão que conta, é uma ocupação que conta com peculiaridades. Sim. E geralmente o nosso pensamento vai para os contadores, para os economistas, para as pessoas, né? Quem fez administração com ênfase em finanças, para as pessoas que, de certa forma, são desse mundo das exatas ou do dinheiro diretamente.
Mas é até engraçado, porque eu sou da engenharia, então tive uma formação e sempre gostei desse mundo um pouco mais analítico, de números, de contas, e enfim. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu achava que era isso que eu ia encontrar. Eu ia fazer planilhas, eu ia fazer muitas contas e projeções, eu ia entender gráficos, era isso que eu ia fazer da minha vida. E a gente até faz isso, mas a gente faz isso assim, 0,5% do nosso tempo, talvez. A maior parte do tempo a gente está lidando com gente. Então, eu acho que na prática a gente consegue perceber por que, que é uma área tão ampla, né? Por que, que a gente tem tantos psicólogos, tantos pedagogos e contadores e pessoas de áreas muito, muito diversas. Tem até, a gente estava pensando um pouquinho, tem até o Felipe, que foi aluno da nossa primeira turma, que é biólogo. Então, não necessariamente a gente precisa de uma relação com a área de formação, né? A gente está de lembrar mais. Tem fotógrafo, tem a Camila, fotógrafa, na segunda turma, tem uma grande relação. Pedagogo, você falou, tem advogados, que não tem bastante também. Então, eu acho que é uma ocupação que, por ela ser tão ampla, ela aceita e acolhe profissionais que têm períodos, que tem a Isabela Fosmenteado, eu até me desconcentrei aqui com a Isabela. Ela acolhe personalidades muito diversas, habilidades muito diversas também. Então, uma pessoa que não tem uma grande facilidade com números, por exemplo, e pode tranquilamente trabalhar como planejadora financeira. A gente já teve essa discussão, Vi, queria trazer esse ponto para cá de novo. Vamos começar pela negação? Vamos começar pelos pontos que não forem atendidos? De fato, é muito difícil da pessoa entrar no nosso mercado e, enfim, se aproximar dessa área e oferecer e beneficiar as pessoas, né? Qual é o primeiro ponto que vem na sua cabeça? Para quem não pode, assim. Quem não pode ser um planejador financeiro, eu acho que é quem não gosta de gente. Eu acho que esse seria o primeiro, assim. Se eu não gosto de lidar com pessoas e escutar a história de pessoas e participar de certa forma da vida das pessoas e de decisões que aquelas pessoas vão tomar, vai ser muito difícil você ser planejador financeiro, essa pessoa ser planejadora, porque é isso que a gente faz a maior parte do tempo. Quando você fala gostar de gente não está necessariamente afirmando que você precisa ser super extrovertido, uma pessoa das comunidades, Ah, não, boa. mas ter um certo apreço pela confusão humana, assim, eu acho que é algo essencial. Às vezes a gente recebeu na primeira turma, eu lembro de algumas passagens, assim, da, da pessoa chegando, aí ela tinha a mesma ilusão que você tinha, de que seria basicamente lidar com números. Aí ela se depara com o primeiro caso mais cascudo, em que o cliente só não faz nada do que ele pediu para fazer, do que o planejador pediu. Aí a pessoa se desespera, fica até irritada com a história. E aí eu lembro da gente falando, olha, é basicamente isso, assim, é basicamente isso. É entender como a mente daquela pessoa funciona naquele momento e oferecer as melhores ferramentas para aquela pessoa naquele momento. Se você se apaixonar por esse processo, você vai ter uma vida muito feliz como planejador financeiro. Se isso for, de fato, um fardo para você sempre, esse eu acho que é um dos principais pontos, assim, gostar de gente. Assim. Tem um outro. Amor, mas eu sou planejadora financeira, eu quero ser planejadora financeira, eu gosto de conversar, eu gosto de gente, tô bem assim, tô entendendo que a profissão tem esse lado um pouco mais forte, mas eu sou realmente muito ruim de conta. Eu posso ser planejadora financeira? Super, super. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho assim, ó, você precisa ter um certo interesse para que você aprenda, para que você consiga, de certa forma, aprender as rotinas básicas, saber as operações aritméticas com alguma facilidade. Você pode se apoiar mais em algumas ferramentas, tem planejadores que são mais agilizados com relação a dados, se apoiam menos em ferramentas. Dá. O que não dá é, olha, eu sou ruim de conta e isso me dá, de certa forma, ojeriza. Gosto desse assunto, eu não quero olhar para números. Teremos um problema também. E agora Sim. que você falou esse ponto, eu sou ruim de conta. Dá, na minha opinião, dá. Desde que você esteja disposto a se mobilizar. Tem um outro ponto que é paralelo a esse. Você pode falar assim, eu sou muito ruim de prospecção, eu sou muito ruim de venda, eu sou muito ruim de comunicação.
Dá para ser planejador? Dá. Desde esse ponto, eu acho que é o mais importante dessa live toda. Esse ponto dá desde que você esteja disposto a aprender. Que você esteja disposto a se expor. Não estou falando que tem que virar blogueiro, pelo amor de Deus. Mas se você não aprender a gostar do processo de se comunicar, de se relacionar com comunidades, com pessoas, com grupos, vai ser muito difícil. Eu acho curioso e um pouco cruel, Vi, não sei se você concorda comigo. Às vezes eu vejo alguns alunos que têm muita dificuldade. Então, no começo desse processo de aprenderem a se comunicar, mas eles tecnicamente já estão totalmente prontos. Eles já são ótimos. Mas enquanto a gente não aprende esse processo de comunicação e de nutrir relações, igual é um termo que eu uso muito, que eu acho bom, assim, nutrir relações, a gente vai ter muita dificuldade. Boa. Uma questão sobre esse assunto da comunicação é que quando você fala em se expor, não necessariamente é como a gente acha, porque a gente vê muitas pessoas, né, nas redes sociais. Ah, eu tô falando, tô fazendo live, a gente tá aqui fazendo live, tô produzindo conteúdo, tô fazendo stories, a gente acha que é essa exposição. Mas não necessariamente. É contar do nosso trabalho, contar o que a gente faz para outras pessoas. E eu acho que isso pode funcionar em contextos muito distintos, em contextos presenciais, em contextos de um a um, em contextos de pequenas rodas coletivas ali, né? Pequenas rodas de pessoas, onde eu vou começar a falar de uma forma um pouquinho mais aberta e, enfim, buscar ganchos em conversas, porque eu acho que é um assunto que ele se conecta com a vida, com quase qualquer conversa que a gente tem com as pessoas, a gente consegue achar um gancho para poder contar um pouquinho o que a gente faz. Então, acho que é um pouco desse treinamento, assim, né? Desse exercício. Acho que vou dar um exemplo muito prático, assim. Um café como esse que a gente meio que aqui em São Paulo é um mais gente, é um jeito de você conhecer mais gente, é um jeito de você se expor. Então, esse tipo de movimento, estar perto de mais pessoas, vai se tornar natural, por bem ou por mal, a não ser que você, de fato, se convença de que a sua carreira como planejador vai avançar bem lentamente, se é que vai avançar. Então, a gente conhece muitos planejadores que vivem no offline. Sei lá, vou dar um exemplo da Nath. A Nath foi planejadora experiente, ela divide a supervisão conosco. Então, os alunos que formaram na primeira turma, alguns deles seguem no grupo de supervisão e a Nath oferece supervisão. É uma planejadora, assim, das melhores. A presença dela online é praticamente zero, assim. E ela tem agenda abarrotada já para um bom tempo, assim. Então, acho que o ponto é uma reflexão, igual a Belinha, a Isabela acabou de comentar aqui. Gostar de gente, acho que é um grande ponto. Estar disposto a aprender a lidar com os números de maneira básica, não é nada muito elaborado, uma planilha que gera gráfico, nada disso. E estar disposto a aprender a se comunicar. E aí, quando a gente fala aprender a se comunicar, pode ser online, pode ser do jeito que fizer sentido para você. Mas você precisa estar em contato com mais pessoas. Eu acho que tem algumas profissões, Vi, não sei se você concorda, também quero discutir sobre isso. Algumas profissões em que a gente precisa fazer uma venda baseada no convencimento. Então eu preciso convencer a pessoa que ela precisa de mim. Existem outras profissões, como a nossa, ainda bem, em que a simples exposição do que eu faço e do resultado que aquilo pode trazer já funciona, na maior parte das vezes, como venda. Então é muito mais sutil, é muito mais elegante, mais agradável, na minha opinião. Se me perguntarem, você gosta de ser vendedor em algum lugar? Eu ia falar, meu Deus do céu, sabe? Sair, passar a mão no telefone e ligar tudo. Acho que seria terrível. Mas o processo de apresentar o que eu faço, porque eu de fato acredito que o que eu faço é muito benéfico, foi ficando natural com o tempo. E isso basta na maior parte do cenário. Então acho que tem esse pedacinho aí pra gente conversar. A gente não precisa dar esse outro passo, né? Porque geralmente as pessoas, os vendedores em geral, assim, pessoas que estão oferecendo o próprio trabalho, elas precisam explicar o que elas fazem, elas contam que elas fazem aquilo e elas vão convencer a outra pessoa de que aquela outra pessoa precisa disso, ou de que o dela, o serviço dela, o produto dela é melhor do que o produto do outro. Então, acho que é uma outra questão que a gente acaba não entrando. Na maior parte dos casos, como você falou, a gente simplesmente conta para as pessoas que esse trabalho existe, que a gente oferece esse trabalho e a gente pontua junto com essa pessoa como é, que aí eu acho que é
uma virada de chave na comunicação que faz muito sentido e o resultado geralmente melhora bastante. Que é quando a gente, dentro daquela conversa com aquela pessoa, a gente começa a identificar o contexto que ela vive, né? Quais são as principais dores ou pontos que ela poderia se beneficiar do nosso trabalho. E aí a gente vai dar esses exemplos para ela. Então a gente vai contar o que a gente faz, mostrando na prática qual é a transformação, quais são os benefícios que isso acaba gerando na vida daquela pessoa. E, de fato, na maior parte dos casos, isso é muito mais do que suficiente, assim. Boa. Queridos, a gente vai seguir com alguns pontinhos. Mandem perguntas, se vocês tiverem aí, sobre os bastidores, né, sobre a carreira do planejador financeiro, enquanto a gente segue na nossa reflexão aqui. Para além dessas negativas, do tipo, olha, se você não gostar de gente, se você não estiver disposto a aprender a se comunicar, se você não estiver disposto a aprender a lidar com os números de maneira básica, vamos passar para o outro lado agora. Coisas que contam muito a favor de quem quer ser um planejador financeiro. Eu acho que, para além de ser fofoqueiro, é ótimo nesse cenário. Você fica difamando a gente aí, falando que a gente é fofoqueiro. Vamos pensar no que compõe um bom planejador. Vamos pensar em bons planejadores que a gente conhece. As características, por que está estudando a gente e está meio que em cima do muro, se acha que é uma carreira que vale ou não vale, a gente pode ajudar. Sim. Eu acho que são pessoas que têm uma escuta ativa e que de fato estão presentes ali dentro de uma conversa. Eu acho que essa é uma habilidade das mais importantes. Porque às vezes a gente tá meio que escutando o que a pessoa está falando, a gente está ali, eu estou acompanhando, eu consigo responder. Quando a pessoa parar de falar, eu vou falar. Mas a gente não tá ali, sabe, aquela coisa do o olho no olho, e eu de fato interessado no que está acontecendo ali do outro lado, e que aquela pessoa está me contando, e buscar soluções junto com aquela pessoa. Eu acho que essa é uma das habilidades mais importantes, assim, vira, na verdade, um grande diferencial desse planejador. Justo. Tem uma outra que eu acho, sabe? Que agora que a gente está fechando não, mas se encaminhando para o final da segunda turma, eu penso nos alunos que eu falo, olha, aqui essa pessoa vai seguir e vai ser maravilhoso, tal. Eu acho que tem uma certa paciência, uma certa tranquilidade frente a um cenário de algum nível de incerteza. Então eu estou com um cliente, esse cliente eventualmente pode estar meio que espiralando nas dúvidas, questões, e a gente se mantém de certa forma centrado. Não quer dizer que você, sei lá, virar um santo, um monge completamente emocionalmente muito presente, calmo sempre, mas conseguir manter o prumo mesmo numa situação um pouquinho torta, em que aquele cliente não sabe bem para onde ele está indo e ele está sendo contraditório, ele está nervoso, pensando num cenário de endividamento e tudo mais. Isso eu acho que é uma outra característica. Então, se você consegue cultivar essa paciência, não precisa estar pronto, mas se você consegue desenvolver essa habilidade, eu acho que é uma outra que faz muita diferença. Boa. E mais? Eu pensei em uma que eu não sei se é exatamente uma habilidade, mas eu sinto que algumas pessoas, elas gostam de ver a vida de outras pessoas, assim, é quase que essa recompensa, sabe? De ver alguém conseguindo conquistar algo, aquilo volta para a pessoa e a gente fica muito feliz com aquele processo. Então, eu acho que a nossa profissão, o nosso trabalho, ele tem muito isso. Então, se você é uma pessoa que, de alguma forma, se preenche vendo a conquista de outras pessoas, vendo outras pessoas avançarem em direção aos objetivos dela, independente de quais sejam esses objetivos, eu acho, é provável que você seja feliz fazendo o que a gente faz. Bom ponto mesmo. Eu estava com a próxima fala engatilhada, mas é tão bonito que você falou que até me desconcentrei um pouco aqui. Talvez vou falar um pouco sobre isso. Talvez quem está assistindo a gente fala, não, mas isso é normal, a gente adora ver as outras pessoas felizes e tudo mais. Dá só uma respirada aí, porque não é assim a realidade. Então existem algumas pessoas que estão num momento um pouquinho mais autocentrado, talvez, e tem dificuldade de se nutrir pelos passos de outras pessoas. E aí eu acho que o processo de planejamento financeiro, de atuar como planejador financeiro, ele fica meio travadinho, assim. A gente falou isso para os alunos dias, né? O Gabriel comentando aí das maravilhas da profissão. Mandem dúvidas para a gente seguir o papo aqui. Eu também fiquei um pouquinho tocado com a sua fala agora. A Debs falou que
que é a Oliva Finanças. Falou isso, é uma grande verdade. A gente falou para os alunos esses dias. Tem alguns alunos que já entram maduros. Nas duas turmas que tiveram maduros. Então, que já tinham atendido, sei lá, 50, 100, 200 clientes. 200, acho que não tinha ninguém que tinha entrado. Talvez. Já estão há alguns anos ali na posição. E a gente conversou com eles e eles concordaram. Se você não aprender a gostar de ver as pessoas conquistando coisas, se o seu único motor for o desafio técnico, você vai ter grandes problemas. Porque depois que você fez 50 fotografias, que é um pedaço do planejamento financeiro, é uma etapa que a gente costuma chamar, começa a ficar muito fácil e quase que automático. Às vezes eu dando consultoria, eu falo umas frases que eu não sei muito bem nem de onde saiu, mas faz sentido, tá encaixada no papo, mas eu já falei tantas vezes, que é meio que um fluxo, sabe? E aí, se você depende do desafio técnico, eu acho que você vai ter problemas. Sim. Então, e a gente tá dessa caminhada das outras pessoas. E a gente vai ter que entender que, tecnicamente, uma hora ou outra, acreditem na gente aqui, vai virar mais do mesmo, assim. Sim. E só tem uma dúvida aqui para a gente responder, mas só uma questão sobre essa questão, sobre o lado técnico, assim. Porque é uma área que tem um universo gigantesco. E eu quero falar isso porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo ou que vão assistir essa gravação que já fizeram 1, 2, 3 cursos, aí já leram 15 livros. E aí já testaram isso com uma pessoa e aí talvez não chegou onde ela achou que ela deveria chegar. E aí elas fizeram mais um curso, e aí elas fizeram mais, e elas estão esperando aprender absolutamente tudo sobre planejamento financeiro para dar o primeiro passo. E essa é uma área que ela entra, a parte fiscal entra na contabilidade inteira, basicamente. Vamos destrinchar, que eu acho que Vamos, boa. 6 pedaços. 6 pedaços. Primeiro pedaço. Planejamento financeiro. Era para eu responder? Eu só ia fazer a mímica aqui. Ordem? Vai na ordem. Vamos lá. Primeiro. Primeiro pedaço, a gente tem essa parte talvez mais diária, mais rotineira, mais do orçamento, né? Que é a parte do planejamento financeiro. Essa é a primeira parte. Essa divisão em pedacinhos de pizza é a mais aceita no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem um órgão, uma instituição que ela não formaliza, mas ela fomenta a nossa profissão. Ela chama Planejar. Depois você coloca aí planejar.org.br, né? O site da Planejar. Então, lá você vai ver, ela é a que traz a certificação mais feita na nossa área, que é o CFP, né? Que é o Certified Financial Planner. A gente vai falar sobre isso, sobre se precisa ter ou não precisa ter. Mas ela aceita a definição fora do Brasil das 6 áreas. A primeira delas, planejamento financeiro. Primeira delas, gestão financeira, né? Vamos. Planejamento financeiro todo. Primeira, gestão financeira. Vamos dar o nome certo. A segunda é a parte dos investimentos, né? Gestão de ativos. A terceira, aposentadoria, certo? Previdência, aposentadoria. Quarta, seguros. Quinta, fiscal. Sexta, sucessório. Acertei a ordem? Não sei se está na ordem, mas tá ótimo. Eu vou buscar ela primeiro. Tudo bem, são esses 3 pedaços. Então, nós temos colegas que são especialistas em uma área, colegas que são especialistas em 2 áreas, colegas que entendem de todas, mas só trabalham em uma. Você tem a liberdade, é uma profissão muito flexível, né? O que é um erro, na maior parte dos casos que a gente acompanha eu quero saber tudo de tudo para começar a oferecer o primeiro atendimento. É impossível. É literalmente impossível. As áreas são tão profundas, tem pessoas que estudam décadas para ser especialista em uma das áreas só. Se você for esperar a profundidade em todas elas para começar a oferecer algo, acho que você vai travar antes. Por isso que na formação... É doido, né? Porque ao mesmo tempo que é uma área que tecnicamente tem um universo gigantesco, não dá pra gente passar por tudo, assim. Não dá pra gente aprender tudo. Tem pessoas que são especialistas em um pedacinho só daquilo. Ao mesmo tempo que tem isso, a gente... chega um determinado momento que a gente não tem mais tantos desafios técnicos no atendimento, porque a maior parte das pessoas, elas precisam de uma parte simples, de uma parte mais básica, que não necessariamente é uma parte... Não é que ela é simples demais, é só porque o desafio técnico, ele é menos gritante, assim, é muito mais um desafio comportamental e de vida. Como um todo, assim, né? Do que um monte de número. Isso eu acho que
sobre ser simples sem ser simplista, né? A nossa área, acho que tem essa. A gente acaba, pelo menos eu e você, Vi, fazendo parte de um movimento de certa forma, democratização do mercado dos planejadores financeiros. Então, acho que esse movimento vem acontecendo nos últimos, sei lá, 15 anos, talvez, 15, 20 anos. Até pouco tempo antes disso, desses 20 anos, o próprio trabalho do planejador financeiro era reservado para famílias muito engenheiradas, muito, muito, muito engenheiradas. Então, o trabalho ele é muito mais antigo, ele existe há muito tempo para essas famílias. E a gente, graças a Deus, vem lidando com um cenário de democratização. E a gente espera estar colocando alguns tijolinhos nesse muro gigantesco, cheio de gente competente, contribuindo junto. Então, a gente está passando por esse momento e é por isso que os alunos têm resultados tão rápidos. Enfim, na página vocês vão ver todos os detalhes ali e tal, mas é por conta da competência dos alunos, por conta da capacidade deles e por conta de um movimento muito efervescente do mercado. De mais e mais pessoas pensando, putz, eu realmente preciso dessa pessoa que me ajuda? Vai me ajudar. Essa pessoa, ela é mais pessoas dispostas a ajudarem outras pessoas. Acho que um pouco. Eu lembro a minha mãe, hoje eu até estava fazendo uma brincadeira no grupinho dos alunos, falando que minha mãe de vez em quando fica prospectando clientes por aí, falando do plano, pregando a palavra do planejamento financeiro. E aí eu lembro que ela me contou que ela falou um dia fazendo a unha assim, e aí um monte de mulheres do lado, as manicures, as pessoas que estavam ali, e ela falou, ah, não, então minha filha trabalha com planejamento financeiro, ela ajuda pessoas, quem está querendo começar a investir, ou quem está endividado, quem gasta tudo que ganha. Ela deu alguns exemplos. Ela disse que uma moça que estava, uma mulher que estava do lado dela, falou assim, mas você jura que tem alguém que vai conseguir fazer isso e me ajudar nesse pedaço da minha vida que eu acho que não tem solução? Então, é quase uma coisa de, meu Deus, não é possível. Tem alguém que pode sentar do meu lado. Eu achei que eu ia sofrer com isso aqui sozinho o resto da vida. E isso tem se intensificado, né? Eu acho que ainda é pouco. Obviamente, a maior parte das pessoas que poderiam contratar o nosso trabalho não sabem que o nosso trabalho existe. Mas a gente está aproveitando bem esse movimento. Sabe que tem alguns anos já isso. Eu fui com a Gabriela, minha esposa, e aí a gente encontrou o vô dela, que é um querido, ele tem 98 anos hoje. E aí, e ele é um pouquinho surdo, bastante surdo. Então a gente tentou explicar o que eu fazia. Ele mostrou meu livro para ele, pegou o livro e começou a ler e tudo mais, tal. Aí a letra é muito pequena, inclusive, tinha que ser maior a letra do livro. E aí, na tentativa de explicar para ele falou assim, ah, então você é agiota? Eu falei, não, seu Bertino, pelo amor de Deus, não sou agiota. Aí, tentando explicar de novo, olha, você é secretário das pessoas? Você organiza as contas? Também não sou secretário. Então, é algo muito novo, é algo que está se mostrando muito necessário, é algo que está se mostrando muito benéfico para muitas pessoas, independente da fatia da pizza que você prefira. Né? Qual que é a sua fatia preferida? Escolhe, você tem direito de escolher duas. Três. Escolhe metade da pizza. Gestão financeira e aposentadoria. Eu vou ficar só com essas duas. E fiscal, seria a minha terceira. Pedaços ruins. Pedaços ruins. Pedaços ótimos. Não. A minha preferida, eu gosto muito da módulo 1, a primeira, porque ela é a mais importante. Falem o que quiserem, ela é a mais importante. Eu parte de investimento, eu gosto de acessório. Esses casos de família, e faleceu um e foi outro, eu acho super divertido de atender. Então eu gosto 1, 2, essas são as minhas. E fiscal, eu não sei como é que alguém pode gostar, mas tem muitos colegas nossos que gostam muito. Vamos responder para o da Cami, pelo amor de Deus. Vamos. Eu até parei aqui, nem sei se veio outra depois. Vocês dois têm um curso para educadores financeiros? Não sabia, mas se for, já gostei. Primeiro, eu quero que você responda essa pergunta e eu quero que você explique se nosso curso é para educadores, ou planejadores, ou consultores, Vamos lá. Que lambança que é essa que o povo inventou. Vamos lá, vamos fazer essa explicação e vamos falar das certificações também, que eu acho importante. Nós temos uma escola que forma planejadores financeiros. Essa escola chama Nossa, ela está finalizando agora o 2º ano. Nós trabalhamos já na área há algum tempo. A gente se envolve em projetos relacionados a dinheiro de formatos muito diversos. A Vivi tem a Papo de Valor em Goiânia. Eu tenho a minha empresa que tem... Eu sou um pouco criativo com nomes, ela tem só o meu sobrenome, que é a Muri. Eu me chamo Eduardo, mas a Muri. A escola surgiu e ela abre uma turma por ano. Uma turma de formação por ano. Então, a próxima turma, a gente abre inscrições dia 12 de setembro. 12 de setembro? É isso. E ela começa em janeiro
do ano que vem, 31 de janeiro do ano que vem, vão ser 8 meses de formação. Vou dar esse spoiler, assim, vou soltar assim, essa informação. É isso. Que mais? A gente tem uma questão de terminologia. E talvez quem está de fora vai achar que é frescura isso. Mas acreditem, nós, na função de donos de escola e de certa forma, evangelizadores do processo, né, da profissão, é um termo que é isso que a gente faz. A gente fala da profissão por aí. Para a gente é muito importante encontrar a terminologia correta e escolher uma só, para que essa terminologia ganhe força. Então, se você me perguntar se a gente tem uma formação para educadores financeiros, eu vou falar, olha, é uma formação para planejadores financeiros. Então, a pessoa que, na maior parte do tempo, foca em atender um a um. Não é aquela pessoa, por exemplo, que produz conteúdo para o Instagram e que divulga a educação financeira em outros âmbitos, embora seja muito comum que os planejadores financeiros que atendem individualmente também façam projetos aqui e ali. Então, sei lá, a Vivi estava me contando que ela vai dar uma palestra no Piauí daqui a pouco e a gente está andando por aqui, montando coisas e participando de projetos. Mas o nosso foco primordial aqui é o atendimento um a um. Então, a gente costuma se denominar planejador financeiro, a gente fala boca cheia e super orgulhosos que a gente forma planejadores financeiros. Então, se você quiser saber mais, nossa.cc, tem todos os links lá, tem o livro que a gente publicou, tem o podcast, está tudo organizadinho. Isso posto, temos também a grande salada das certificações. Sim. Me responde rapidamente, preciso tirar a certificação para trabalhar? Como é que funciona essa história? Quem que faz a certificação? Não precisa. Então, não tem nenhuma certificação, nenhum curso, nenhuma graduação, nem nada que é obrigatório para você começar a ser planejador financeiro, para você começar a oferecer esse trabalho de forma profissional. A principal certificação hoje é o CFP. E, na verdade, o CFP ele é uma certificação de distinção. Então, para poder fazer essa prova, para conseguir essa certificação, a gente precisa de 5 anos de experiência. Então, não só não precisa, como nem tem como tirar essa aí que é a principal da nossa área. Então, a ideia é que ela certifique um profissional que, além da experiência, além de um acompanhamento, de certa forma, porque depois a gente segue fazendo ali, junto com a Planejar, alguns checkzinhos de educação continuada, enfim. Além de todas essas questões, ele passou por uma prova. Então, ele vai certificar essa distinção. Oi? Uma prova cascudinha. Uma prova bem cascuda. Exato. Existem outras certificações, que é o CEA, CPA 10, CPA 20, enfim, outras certificações do mundo dos investimentos. E do mundo bancário. Que a princípio, exato, e do nível bancário, que a princípio foi muito mais pensada para esse universo mesmo, né? Não foi pensada, elas existem muito antes da nossa profissão ganhar a dimensão que ela está ganhando agora. Então, obviamente, não tem nenhum problema fazer, quero estudar um pouquinho mais e tá tudo bem, mas não é obrigatório e não faz na prática. Será que eu posso falar isso? Posso, né? Não faz na prática tanta diferença com o cliente, assim, sabe? Para quem fala, eu quero certificado porque aí as pessoas vão me contratar. Não, as pessoas não sabem exatamente o que é aquilo. Então, eu queria falar isso porque, assim, algumas pessoas buscam, eu quero fazer a certificação porque aí sim eu vou ter um diploma para poder botar na parede, vou ter um papel e as pessoas vão confiar no meu trabalho. Eu acho que essa confiança e essa segurança, ela vem muito mais de um direcionamento e da experiência prática. Boa. Mesmo ali no... E como a gente está menosprezando a certificação, que a gente estaria basicamente cuspindo na testa, né? Cuspindo para cair na testa. Nós dois temos a certificação. Foi um processo muito, para mim, pelo menos, estudar para a certificação, aprender um tanto de coisa. Vejo muitos pontos positivos no trabalho da Planejar também. Então, só por favor, não depositem, em especial para quem está estudando a gente, está começando agora. O fato de você ter a certificação não vai fazer com que automaticamente sua carreira ande. Então, nós temos alunos de carreiras muito proeminentes, assim, faturamentos muito altos, R$40, R$50.000 por mês, que nunca pensaram em fazer certificação e não é muita praia, não tem sentido nesse momento. E a gente tem alunos super certificados, que tecnicamente são muito bons e que têm muita dificuldade de
romper as primeiras barreiras, passar pelos 50 primeiros clientes, sabe? Sim, sim. Acho que é não depositar na certificação a expectativa que ela não vai cumprir. Eu acho que é isso que é super natural, né? Claro, A gente querer claro. fazer mais alguma coisa para ganhar uma segurança mas ela não vem dali. Inclusive, eu também acho que ela não vem dos livros e ela não vem só do, sabe? Eu acho que ela vem da rodagem. E é por isso que os alunos Verdade. são encantados quando a gente começa a formação. A nossa primeira aula é um leção nos alunos para que eles comecem a apoiar pessoas ou quanto essa segurança, essa maturidade, essa fala um pouco mais estruturada, essa tranquilidade frente a um cenário que talvez não seja tão agradável assim de ser olhado, ela vem com a bagagem, vem com a rodagem, com a experiência. Então não dá para... E você vai ter que começar de maneira um pouco insegura mesmo. E aí, claro, contar com o apoio de pessoas mais experientes que você é ótimo, assim, a formação entra nesse lugar também. E se eu quiser começar e quero contar com o apoio de pessoas experientes, você conhece algum lugar assim? Você levantou essa aí pronta agora, né, mãe? Isso foi bem sem querer, mas ela foi ótima mesmo. Conheço, na minha opinião, é a melhor escola de formação para planejadores. Por um acaso, é a que a gente montou, né? No caso. Eu conheço, é a nossa. A gente fala de boca cheia, assim, a gente prospecta e oferece muito de coração, porque a gente vê os resultados, né? A gente está acompanhando os alunos de perto e a gente vê a transformação que eles geram nos clientes que eles estão atendendo. Então a gente fica muito com a consciência tranquila de encher a boca aqui e falar sobre a formação, sobre a escola por muito, muito tempo. Então tem um monte de alunos aí eu mandando carinhas e sorrisos e corações. Obrigado pelo apoio, queridos. Nossa ponto dê uma olhadinha lá que vai estar bem, bem explicadinho. A Carlinha também acho que ela conhece, Vivi. E a Michelle conhece. E a Erika também. E eu acho que até sabendo que essa insegurança ela existe, e ela é muito grande no começo, principalmente para as pessoas que vão dar os primeiros passos, né? Geralmente na primeira turma e agora nessa segunda turma, metade da turma nunca tinha atendido nenhuma pessoa. E a outra metade tinha os que já tinham atendido 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, ficam meio ali divididos. Mas sabendo dessa insegurança de quem está atendendo os primeiros clientes e sabendo que a gente só vai avançar atendendo, né, na prática, ganhando experiência na frente de cliente mesmo, passando por casos diferentes, a gente buscou estruturar um formato, né, desenhar a formação de forma que não fossem aulas gravadas, que vou entrar ali, vou ver um monte de aulas, mas peraí, quando eu sento na frente do cliente, parece que não é desse jeito que acontece. Com o meu cliente, no meu caso, é diferente. Eu queria, professor, aqui dar o exemplo do conceito com o caso super redondo. Aí na prova vem aquele negócio, meu Deus do céu, não era isso que estava na aula. É mais ou menos isso que acontece quando a gente tem algo muito encaixotado. Então, por mais que o processo seja tecnicamente previsível, na hora da apresentação do problema, na hora que o cliente traz a vida dele para você, meu Deus do céu, parece que é outra coisa. E é muito interessante, quando o planejador começa a atender os primeiros clientes, ele fala, nossa, esse primeiro caso foi muito pitoresco. A gente só fica quieto esperando. Aí o segundo caso também foi muito diferente do primeiro. E o terceiro muito diferente. Aí eu falo, isso aqui é minha rotina, né? Isso aqui vai ser sua rotina daqui para frente. É Então, assim a vida das pessoas? É assim. a vida das pessoas é assim. Esse caos maravilhoso. As pessoas são assim. Então isso acontece bastante. Acontece bastante. Tem um ponto que eu esqueci de falar, Vi, só para clarear, assim. Até explicando como é que funciona. A gente tem a formação e a gente faz questão de intitular como planejador financeiro, em partes para não confundir com uma outra ocupação maravilhosa, presente no nosso mercado também, que é a do consultor de valores imobiliários, que é aquela pessoa que monta a carteira de investimentos das outras pessoas de maneira isenta e independente. Não é a pessoa que trabalha na corretora ou o gerente do banco. Então, o consultor de valores imobiliários é uma pessoa certificada que se habilitou junto à CVM. Então, tem uma dificuldade na atuação desses profissionais. Então, a gente tem um super carinho pelas duas carreiras, acabamos levantando a bandeira do planejador financeiro e muitas vezes esses profissionais trabalham em parceria. E eu comecei a falar isso só para dizer que, caso a formação seja interessante para quem está estudando a gente aqui,
entre na lista de espera e a gente vai conversar com todas as pessoas. A gente vai conversar pessoalmente, não é o chat GPT, nem um grupo de secretários que a gente contratou. Nós dois, ou eu ou a Vivi, a gente vai entrar em contato porque a gente quer entender minimamente qual é o seu cenário. Porque se a gente, por algum motivo, achar que não é o melhor momento para que você faça isso, ou isso não é o que você está procurando, a gente vai falar. Né? A turma vai lotar, a gente tem certeza absoluta que a turma vai lotar. Então, são 83 vagas que a gente vai abrir ano que vem. A gente tem mais de 100 pessoas na lista de espera hoje e a gente nem começou a divulgar a lista de espera. Então, a gente sabe que vai lotar. Então, vocês podem contar com a nossa honestidade quando a gente fala, olha, vem por aqui que vai dar bom. Claro que vai depender de N fatores, não é, meu Deus, eles vão entregar, vai funcionar em 100% dos casos. Não é isso, a gente trabalha junto, a gente trabalha perto. Mas se a gente perceber que, não, essa pessoa, ela não quer ser planejador financeiro, ela quer ser consultor VM, full time. A gente vai falar, olha, só vai por aqui. A gente conhece um caminhão de gente do mercado financeiro, a gente só vai indicar. A gente vai te indicar outra escola de planejadores financeiros, a gente vai te indicar outro curso. Então a gente vai ser muito, muito transparente nisso. Isso. Mais dúvidas, pessoal, sobre... Dúvidas? Obrigado. Dúvidas de vocês. É isso. Obrigado. Sabe uma dúvida que eu tinha quando eu comecei, assim, porque eu não tinha referência nenhuma, né? Eu não conhecia outros planejadores, não sabia exatamente até onde isso podia ir. E eu meio que fui testando coisas, né? Isso aqui funciona, eu fazer encontros mensais com o cliente, eu vendo um pacote anual, eu vendo um negócio mais curtinho, eu tenho que ficar com essa pessoa o resto da vida ou não, enfim. E uma das grandes questões para mim era, como será que eu vou medir o que aquela pessoa... Eu estou fazendo um bom trabalho ou não estou fazendo um bom trabalho? Aquilo ali é planejamento, não é um planejamento, sabe? O que de fato era cada uma das coisas. E aí eu acho que algo que a gente traz na formação e algo que a comunidade, conversar com outros planejadores também acaba ajudando bastante, é de viver experiências que não são só as nossas, né? Super. E aí a gente não só começa a entender, porque não é uma caixinha, eu acho que essa foi uma grande... um clique que aconteceu tarde para mim. De entender que não é que as pessoas vão entrar e vão passar pelo... o que eu faço na primeira reunião, segunda reunião, terceira reunião, quarta reunião, e tem uma caixinha a ser seguida, uma linha, e todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Não é bem por aí. Então, acho que muito da insegurança que eu tinha no começo vinha desse lugar. Foi bom ou não foi bom? Essa pessoa, ela não está endividada, mas agora ela não tem dinheiro também na reserva ainda. Talvez ela vai montar a reserva dela daqui a 3 anos. Então, minha consultoria termina daqui a 3 anos. Acho que são dúvidas super comuns, assim. Boa. Temos perguntas boas aqui. Primeiro, sobre a lista. Minhavisa.nossa.cc. Tem uma olhadinha lá. E aí, perguntas... A gente pode, né, dar esse spoiler da parte dos autônomos? Acho que podemos. Estamos nesse ponto, então? Podemos. Vamos lá. Esse vai ser spoiler, assim, para muita gente, inclusive para os alunos que estão aqui assistindo. Hein? Então, vamos fazer esse anúncio. A Gabriela falou assim, posso atender microempreendedores também com a formação? Ou ele serve apenas para as finanças pessoais? Vamos lá. O foco são as finanças pessoais. Porém, tanto eu quanto a Vivi, nós adoramos o universo dos autônomos. Então, a Vivi atende trocentos, eu já atendi trocentos. Eu publiquei um livro que o nome é Finanças para Autônomos. Então, está disponível também, quem quiser dar uma funcionada por aí. Fazendo um grande jabá de outra empresa nessa empresa, Vives. Desculpa. É isso que a gente faz. Então, nós temos um carinho grande para esse tema. Porém, finanças pessoais é um negócio gigantesco já. Assim, a gente ocupa os 6 meses de formação com 2 aulas ao vivo por semana, mais as sessões individuais com os alunos. E se a gente quisesse estender para 1 ano de formação, eu juro para vocês que dava. Tem conteúdo para tudo isso. Então, na versão atual da formação, isso é muito spoiler mesmo. Para quem os alunos estão ensinando a gente, você só respira em fundo, vai dar tudo certo. Na versão atual, a gente tem um pequeno módulo para autônomos. Então, são cerca de 4 aulas, certo? Onde a gente cobre o fundo dos autônomos. A gente tem esse pedacinho. Na formação do que vai acontecer em 2024, a gente vai ter um mega módulo para quem quer atender autônomos.
Então, a resposta para você é sim, Gabi. Você vai poder atender os profissionais autônomos e é uma parte importante, porque a gente quer ser sempre muito o oposto máximo do picareta. Você vai ser capaz de atender autônomos com toda a competência. A gente não vai cobrir o atendimento empresarial, porque esse é outra coisa, é outro universo. Eu por exemplo, não atendo. A Vivi ainda gosta mais dessa área do que eu. Eu não sou lá muito fã desse pedaço. Então, a gente oferece o que a gente sabe, que a gente domina, que a gente tem competência de transmitir. Sabe? A gente faz muito essa ressalva. Então, alunos, sim, serão abertos. Alunos da primeira turma que estão escutando essa mensagem bravos e alunos da segunda turma que estão escutando essa mensagem bravos, vocês vão ter a opção de participar deste módulo no ano que vem. Então, se vocês quiserem fazer este pedaço da formação junto conosco, vai ser um prazer. A gente vai mandar as informações e as condições todas para vocês em breve. Tá? Mas o foco... Esse é um dos motivos pelo qual a formação vai aumentar. Hoje ela tem 6 meses, mais ou menos, e agora ela vai para 8 meses. Boa. 30 semanas. Fica uma coisa, Vivi. Por que tem essa limitação de vagas? Por que vocês falaram que é para gerar escassez? Vocês são gurus do marketing digital? Isso é um gatilho? Me explica. Isso não é uma estratégia de marketing. Na verdade, o que acontece é que, além das aulas ao vivo, acho que são 2 motivos, assim, né? As aulas são ao vivo, às terças e quintas, das 7 às 9 da noite. Elas ficam gravadas para quem quiser assistir de novo, para quem eventualmente precisar faltar algum dia, sem nenhum problema. E, ao longo dessas aulas, a gente tem também algumas aulas de supervisão, que é quando todo mundo abre o microfone, qualquer aluno pode levantar a mão e falar: ó, tô com esse caso aqui, tô com essa treta aqui, meu faturamento tá travado aqui, como é que dá uma olhada no meu Instagram, dá uma olhada na minha comunicação, a minha proposta tá boa ou tá ruim, onde eles têm esse espaço. Então, uma turma muito grande dificultaria esse momento, que a gente acha que é muito valioso. E o principal motivo é que para cada um dos alunos a gente oferece 3 encontros individuais, 3 sessões individuais. Então a gente senta, ou eu, o Amuri, ou o Amuri, né? Não nós dois, mas a gente senta com cada um dos alunos. Então, se são 80, a gente senta com cada uma dessas 80 pessoas 3 vezes ao longo desse período. Então, é basicamente essa sessão que limita a quantidade de alunos que a gente consegue receber. Justo. E também para a aula não virar uma live. Exato. Nada contra lives, tem até amigos que fazem, né, no caso. Mas a aula ela é diferente, os alunos estão aqui para não nos deixarem mentir. Então a ideia é, de fato, ter um espaço, um encontro gostoso em que a gente vai conseguir aprofundar o assunto sem a barulheira das redes sociais. Então, contem terão de fato essas vagas, 83 vagas, porque é na vírgula o que cabe na minha agenda e na agenda do Vivi. Então é por isso a limitação, não é só uma picaretagem de marketing. Aliás, não é só não é uma picaretagem de marketing. O formato que a gente acredita. A gente passou meses discutindo, tipo, será que a gente faz de 1 ano? Será que a gente faz de 4 meses? Será que a gente faz finais de semana? A gente ficou pensando em formatos e esse é o melhor que a gente conseguiu imaginar para vocês. E a gente está muito satisfeito com os resultados também. Obrigado pelo carinho, os alunos aí que estão. Pergunta: eu vou conseguir viver dessa profissão? Quanto eu vou faturar? Sabem que sociedade é um negócio muito legal, porque você junta pessoas que têm características muito diferentes. Eu sou um grande relativizador, então eu conseguiria ficar rolando aqui por 10 minutos para fazer essa resposta. Eu poderia ficar sabonetando de um lado para o outro e falar, não, veja bem, porque depende de muitas variáveis e tal. Fiz uma sociedade com uma pessoa que é muito mais pragmática que eu. E aí ela dá respostas, o que é maravilhoso. E eu estou tentando aprender a ser mais pragmático também, por conta dessa relação. Nós temos grandes palpites, porque as nossas jornadas foram muito particulares. Então, eu comecei em 2010 sem absolutamente nenhuma referência. Era só um monte de chute. Eu tenho dó dos primeiros clientes que eu atendi. Eu demorei para fazer a coisa engrenar, porque eu não tinha direcionamento nenhum. A vida ficou muito mais estruturada alguns anos depois, então já estava em outro momento de vida. Então, nós temos jornadas diferentes, nós contávamos com a nossa experiência. Nós começamos a acompanhar a comunidade de educadores muito de perto, desde sempre. Toma cafés e oferece cafés para, enfim, para quem chegava na nossa porta, assim. Então, sei lá, a Débora, a Oliva
Finanças estava aqui, estava na minha casa em 2016, 2017. Porque ela falou, será que a gente pode conversar? Claro que a gente pode conversar. Então, a gente foi acompanhando essa comunidade, foi acompanhando as turmas, as 2 turmas. E a gente foi chegando em alguns parâmetros. Nós temos alunos que faturam de 0 até 70 mil reais no mês. Acho que esse foi, pelo menos que eu tive notícia, foi o melhor mês do aluno que mais faturou. Então nós temos alunos... Então é isso, essa é a resposta. Entre 0 e 70 mil reais. Mas peraí, você ia acabar a sociedade comigo se desse essa resposta. Calma, vou pegar lá. Então, é uma jornada muito particular, cada pessoa tem o seu conceito. Então, tem pessoas, por exemplo, que tem círculos já... Ela é a pessoa de confiança de muitas pessoas. Então, quando ela começa a prospectar, começa a pular cliente dela. Tem pessoas que têm círculos menores. Tem pessoas que são mais desinibidas, têm mais facilidade com o assunto, com outro assunto. Então, depende do seu contexto. Se a gente desse essa resposta para um aluno ou no processo da formação, o aluno ia jogar um livro em cima de mim. Beleza, de 0 a 70 mil. Ok. Então, a gente foi meio que mensurando o que é possível. Não quer dizer que todas as pessoas vão alcançar isso, mas a gente sabe que muitas pessoas alcançam. Então, a gente tem essa baliza de conseguir os primeiros 5 mil reais mensais ao final do primeiro ano de atuação. Comenta com calma esse ponto, Vivi. Se eu falei uma coisa errada, você só vai ter a chance de novo. Vai. É isso. Então, acho que como você explicou, né? Não tem uma resposta certa, não tem um trajeto, né? Um caminhar que é igual para todo mundo. Mas essa é uma referência não super otimista, que a gente percebeu que uma parte grande dos alunos conseguiram. Né? No começo era um chute, foi um chute que a gente deu antes de começar a primeira turma, e aí a gente acompanha esses resultados com cada um dos alunos. Então a gente viu que é um número que faz sentido, com algum esforço, movimento de comunicação e, sabe, é claro que isso tem também relação com o tempo tempo disponível para a dedicação, com a experiência anterior, com as redes que a gente tem, enfim. Mas é um número, de certa forma, bem possível, bem pé no chão, assim, que a gente percebe. A gente vai continuar falando. Eu acho que essa live vai acabar com uma hora, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Eu não sei, eu não lembro a última vez que fiz uma live. Não sei se isso caiu no Instagram, mas enfim, o replay vai ficar disponível para todo mundo. Então, acho que esse número de perseguir os 5 mil reais por mês no ano é um número pé no chão, ele é factível. Existem experiências muito diversas, mas respondendo a pessoa que perguntou, é muito possível viver de planejamento financeiro. A gente tem 1 zilhão de exemplos, inclusive as nossas próprias vidas. Esse escritório bonito de alimentar e essa casa que eu estou aqui foram comprados com planejamento financeiro e muito suor, e muito trabalho. Então, é isso. Não vai acabar. Me contaram que agora no Instagram dos jovens a gente pode continuar falando mais um pouquinho. Vamos falar mais um pouquinho? Tem algumas coisas para falar aí? Teve uma pergunta que passou da Natália, que é: para quem está começando, quanto é que eu devo cobrar? Uou! E a gente com muitas ponderações. Em relação a... Vamos recomendar um episódio também? Vamos. Assim, pode responder. Mas a gente tem um episódio, alguns eu acho que a gente tem uns 2 ou 3 episódios do podcast Nossa Conversa, que é sobre precificação. Tem um lá no finalzinho, quando você entrar, começa por ele. Rola até lá no finalzinho e procura um que chama precificação. E depois a gente já gravou alguns outros 2 que eu acho que assim a gente vai conseguir nos episódios aprofundar mais do que o Amor vai fazer aqui em 1 minuto. Vou fazer brevemente mesmo. Existem muitos modelos para vender planejamento financeiro. Tem planejadores que preferem um, planejadores que preferem o outro. A gente costuma separar em 3 principais modelos. Um modelo que é mais próximo de uma assinatura. Então a gente basicamente faz um contrato com o cliente, acompanha ele por vários meses e ele faz um pagamento mensal. Esse é um dos modelos. Tem o modelo de pacote. Então a gente conversa com o cliente, ou a gente tem, de certa forma, numa prateleira, conjuntos, pacotes, e a gente vende esse pacote de sessões para o cliente. Então a gente chama de pacote. Então assinatura, pacote. Tem um terceiro projeto, que a gente basicamente identifica os objetivos e a gente vende o acompanhamento para a realização desse objetivo, independentemente da quantidade de sessões. Então são vários modelos, tem intermediários entre um e outro, tem assim. Nós temos modelos
e aí particularmente, eu de um lado vivi do outro, que a gente gosta mais, modelos que a gente gosta menos, a gente tenta, de certa forma, sugestionar e criar uma literatura ou criar material divulgando diferentes modelos, porque a gente acredita muito na democratização do acesso ao planejador financeiro. E se a gente continuar montando modelos que só privilegiam tickets mais altos, a gente vai continuar só oferecendo planejamento financeiro para quem é muito rico, que é super útil para quem é muito financeiro, mas também é muito útil para quem não é tão rico assim, e para quem é pobre, e para quem está muito apertado, e para quem tem dívidas, e para quem está numa situação de vulnerabilidade alimentar. Então, a gente tenta oferecer vários modelos para que mais... Parece que eu estou sabonetando, mas eu vou chegar na resposta. Um aluno colocou a Vivian na parede um dia, e ele falou assim, então, não, você vai ter que me falar um valor. Eu preciso falar um valor, quanto custa uma sessão do meu atendimento, porque eu vou ter que fazer. Sem maiores informações, tentando oferecer uma referência para esse aluno, tentando honrar o pragmatismo que pertence a esta pessoa, Vivian Rodrigues. Ela falou assim, R$ 200 a sessão. Então, não é uma resposta que funciona para todos os cenários, é só uma referência que funciona em muitos casos. Não quer dizer que não pode cobrar menos, e obviamente não quer dizer que não pode cobrar mais. A gente conhece planejadores que cobram R$ 900 a sessão, R$ 1.100 a sessão, R$ 1.500 a sessão. Tem de tudo. Muitos modelos de cobrança. Essa é uma das partes que eu acho mais do nosso mercado, sabe, do nosso mundo. Essa pluralidade de possibilidades de modelos de negócio. Então, para quem gosta desse assunto, olha, a gente poderia ficar aqui à tarde. E é bom porque isso faz do negócio muito flexível. A gente consegue adaptar o negócio conforme as nossas habilidades também, enfim, de forma muito particular. O tempo que a gente tem disponível, o tipo de cliente, perfil de cliente que a gente pode atender, formato de atendimento, enfim, a gente consegue moldar muitas possibilidades, assim, muitos negócios. Mas é desesperador também, porque a partir do momento que não tem um direcionamento de é assim que funciona, a gente funciona de qualquer jeito, tá bom, e aí? O que eu faço? Né? Por onde eu começo? Sim. Então, esse eu acho que é uma questão que, de certa forma, a gente foi encontrando formas de lidar com isso, até para ajudar os alunos, né? Assim, falo nós dois. Porque, dá para fazer A, B, C, D, E, mas começar por aqui tem essa vantagem e essa desvantagem. Por aqui tem essa e essa. No seu perfil, então a gente vai conseguindo fazer um pouco essas ponderações, assim, que eu acho que são super válidas e ajudam bastante. Eu uso sua frase quase todo dia. Eu acho ela muito boa. Pode, mas tudo tem consequência também. Então, você quer escolher esse caminho? Pode, super. Mas isso é provável que aconteça isso. E aí faz parte do nosso papel como educadores, de certa forma, tornar esse processo mais fácil. Adiantar que pode acontecer isso, caso você vá por esse caminho, por aí vai. Eu acho que tem um ponto que a gente costuma mencionar para fechar, senão ninguém mais aguenta a gente aqui. A formação, um dos grandes objetivos dela é nas mais diversas áreas, comportamental, técnica, empreendedora, negócios, é oferecer uma grande caixa de ferramentas. E a partir dessa caixa de ferramentas, você vai puxando o que faz mais sentido para você e o que faz mais sentido, falando do atendimento agora, o que faz mais sentido para você em relação àquele cliente. Então, é como se essa caixa de ferramentas servisse para que você faça seu modelo de negócio e também para que você pudesse oferecer as melhores soluções para o seu cliente. Perfeito. E aí é a prática, a experiência que a gente vai ali ajustando. Vou pegar essa ferramenta da minha caixinha nesse momento. Agora eu vou pegar essa narrativa. Ontem a gente estava em aula com a professora Vera como convidada, porque a gente tem alguns convidados ao longo da formação, todos muito especiais, mas a professora Vera, acho que ela volta 5 vezes, né? A gente convida ela em 5 aulas para poder cobrir toda a parte comportamental do programa junto com a gente, assim. Então, quando a gente estava... Até perdi o que eu ia falar, entrei no buraco de todas as coisas da professora Vera e parece que eu queria falar tanto sobre ela que até perdi o que eu estava falando. A gente estava falando antes. Sobre a caixa Isso, ferramenta. Isso. Então, às vezes, é uma ferramenta que é de fato um formato de planilha que funciona para mostrar algo para o cliente. Às vezes, a ferramenta é uma narrativa
é como explicar alguma coisa. Ontem a gente falou bastante sobre isso, é por isso que eu lembrei, assim. Então, qualquer que seja essa ferramenta, queria falar, só para não ficar parecendo que a gente vai ter 47.000 planilhas, 470, melhor esse número, 470 planilhas para você. Não necessariamente a ferramenta é uma planilha em Às si. vezes é uma frase que, se você coloca no contexto do cliente, leva a conversa para um lado que vai fazer com que ele aproveite mais aquele momento, sabe? Eu acho que é um pouco por aí. Convites finais. Convites finais. Nossa.cc/formação. Lá tem todas as informações sobre o nosso programa de formação. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode chamar a gente aqui no direct também. A gente está sempre muito disponível para responder, para conversar, enfim, tirar todas as dúvidas. Recapitulando, a gente abre as vagas para a próxima turma dia 12 de setembro. Ela só inicia em 2024, mas é provável que essas vagas acabem rápido. Qual foi ano passado? Então, igual foi o ano passado. Então, não pensem que a turma é 24, vou começar a pensar nesse 24. Não vai chegar vaga lá, muito provavelmente. Ano passado a gente virou o ano com a turma já fechada e, na dúvida... A gente abriu em novembro. Na dúvida, lista de espera, porque a gente vai conversar com vocês. Literalmente vai estar, oi, tudo bem? Aqui é o Amuri, blá, 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 blá. E a gente vai ver o seu cenário e dar o nosso palpite mais sincero e, enfim, nosso direcionamento. Isso. Rodas. Rodas! Tem razão. Ótimo ponto. Temos rodas de conversa marcadas em alguns lugares. Você sabe a data de cabeça? É fácil a gente falar a data de cabeça, não vai? Recife, 3 de junho. Sábado que vem. Essa eu sei, porque é a semana que vem. Sábado que vem. Agora, perto do dia 20 de agosto, tem Curitiba e Porto Alegre. Isso. Nossa.cc/rodas. Todas as informações estão lá bonitas, organizadas, com horário, com locais, tudo certinho. Então, apareçam nas rodas, elas são legais. Não você fala, nossa, eu não vou entrar nessa informação nunca. Não tem problema nenhum, pessoal. Ninguém vai vender a live nem te forçar para nada. É só uma roda de conversa para planejadores financeiros. Muito gostoso. E aí você vê um monte de foto bonita lá. Nossa.cc/rodas. Vai ser ótimo contato. É isso? Mais algum recado? Como é que é? Mais algum recado? Acho que tá bom. Tem muito que falar. Eu ia falar, pega o livro, mas tem nossa.cc, que você vai ver a explicação completa e vai ficar mais fácil do que a gente passar por todos os links que você vai esquecer. Boa. É isso. Temos uma live? Uma live. Espero que tenha sido útil para vocês, pessoal. A gente vai meio que na brincadeira, falando palhaçada, mas no fundo o trabalho é sério e ele vem de um lugar muito genuíno de desejo de beneficiar mais e mais pessoas, mais e mais planejadores e que, por consequência, esses planejadores apoiem a vida de mais e mais pessoas. Beleza? Exatamente. Obrigada. Obrigado, queridos. Tchau, pessoal. Obrigada, amor. Tchau. Valeu, Vi.